Eu quero convidar vocês para a leitura do texto dessa manhã, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 50 a partir do verso 15. Livro de Gênesis, a partir do verso 15 do capítulo 50, tá bom? É a história, uma parte da história, parte final de alguém muito conhecido chamado José. Gênesis capítulo 50, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Você pode dar a garrafinha de água, por favor? Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu Deus, do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento de celebração, por esse privilégio de nos reencontrarmos numa mesma fé, em um só corpo, para te celebrar, para falar contigo e para ouvir a sua palavra. Que ela caia no nosso coração como semente fértil e dê bons frutos para o nosso bem, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. A história de José é uma história fantástica. Muita gente aqui conhece essa história, que começa no capítulo 37, na verdade, de Gênesis, e vai até o capítulo 50. E é a história de um homem que tem a sua trajetória drasticamente afetada pela vivência do relacionamento com os irmãos. José passou por altos e baixos, e a grande história ou lição que ele passa para a gente é que em algum momento da vida ele resolveu escolher o que muitas vezes a gente tem dificuldade de escolher. José escolheu não retribuir o mal que ele viveu na sua casa. José escolheu não retribuir o mal. Vejam, o poder de escolher como continuar. É isso que José aprendeu. E o que coloca diante de nós uma lição. Mas antes dela, eu queria que você guardasse ou se perguntasse, o que você pensa para o seu futuro? Tendo em vista que o passado é aquilo que a gente viveu, o presente é aquilo que a gente está vivendo, o que você está projetando para o seu futuro? Essa é uma questão que eu acho importante para a gente responder. É engraçado como às vezes a gente fica preso a alguns eventos do passado, que é aquilo que aconteceu, aquilo que fizeram de mim, ou aquilo que eu fiz dos outros, aquilo que eu fiz comigo, ou às vezes a gente está preso à correria do presente, mas a única intencionalidade que a gente consegue projetar no tempo é em relação ao futuro, aquilo que ainda vai acontecer. É o tempo que a gente tenta projetar e manejar de alguma maneira. A gente tem o presente como dádiva, mas o futuro como sempre possibilidade. E eu tenho a impressão de que às vezes a gente olha para o futuro ou tentando controlá-lo, o que não é bom,
porque a gente não consegue controlar o futuro, ou a gente, de alguma maneira, olha para o futuro como se a gente, lá no futuro, precisasse ser refém do passado. E eu acho que essa história é importante para a gente, talvez, encontrar algumas possibilidades, porque eu queria que vocês guardassem isso. O passado não é só aquilo que aconteceu na nossa história, mas é tudo aquilo que deixou de acontecer como possibilidade e que ainda pode se realizar. O passado não é somente o que aconteceu, mas tudo aquilo que não se realizou como possibilidade e que ainda pode se realizar. Mas vamos à história. Talvez você não conheça muito bem essa história do José, e vale a pena contextualizar essa história desse sujeito, para a gente entender por que esse trecho que nós lemos é tão importante. José era filho de uma grande família, vinha dessa família dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, é filho de Jacó, um filho que foi muito odiado pelos seus irmãos. Era uma família muito disfuncional, como as nossas, mas até um pouco mais. E para encurtar uma história, que vale a pena você ler, 37 a 50 de Gênesis, o José, para não ser morto, ele é vendido para uma caravana que está indo em direção ao Egito, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Então vejam, ele não vai começar a sua vida como imigrante, lá num país que ele gostaria de viver. Ele não está chegando num lugar onde ele desejou para encarar uma nova realidade de vida. Não, o José, ele está chegando como uma pessoa escravizada, que foi levada por uma caravana para começar a vida num lugar onde ele não gostaria de estar como escravo, em um lugar que era considerada a potência dos seus dias, que era o Egito. Então você pode imaginar o fato emocional que isso causa no José, ou na cabeça do José. Imaginar as mágoas que ele tem em relação à família dele, imaginar as crises que ele tem com Deus, porque tudo aquilo que a gente vive, o que acontece na nossa vida, organiza a nossa relação com Deus também. A gente fica bravo, a gente questiona, às vezes a gente xinga, e está tudo bem, porque isso é humano. E eu fico tentando imaginar essa cabeça do José, porque ele não sofreu por causa das contingências da vida, ele sofreu por conta da injustiça da vida que fizeram com ele. Porque uma coisa é você sofrer por conta daquilo que pode acontecer na sua vida, independentemente de alguém ter causado isso. É uma contingência. Agora, você pode sofrer porque alguém causou uma injustiça muito grande com você, e você ser vítima desse sofrimento. E o José é o retrato do sujeito. Eu acho que na Bíblia a gente poderia dizer assim, sabe aquele cara que está passando as férias no melhor lugar, no paraíso do mundo, e está mal-humorado? E você fala assim, mas ele tem direito, sabe? Depois de tudo que ele sofreu, sabe aquela pessoa que anda sempre mal-humorada, tem tudo de bom, mas que não consegue se alegrar, e você fala assim, não, mas está tudo bem, porque essa pessoa sofreu tanto, ela tem direito de viver assim, ela tem direito de ter esse rosto sofrido, ela tem direito de ter esse humor. Ele é a figura dessa pessoa, e esse é o José. Só que a vida, como a nossa, dá muitas voltas, porque o José, ele chega no Egito, ele é vendido como escravo por um alto oficial do faraó, provavelmente o chefe da guarda do faraó, Potifar, e ele é então promovido algumas vezes, porque o Potifar fala, onde ele coloca a mão, ele abençoa, eu quero ele perto, e ele ele sofre, na verdade, a sedução da esposa do Potifar. Ele foge nu inclusive, mas é acusado injustamente e é preso por conta disso, e passa alguns anos ali na prisão, acusado injustamente. Não bastasse ser escravizado, ir para uma terra que não gostaria de ir, é preso injustamente por algo que não fez, e fica ali. Só que o mundo dá voltas,
ele nessa prisão interpreta alguns sonhos. Um desses sonhos é de copeiro, que vai ser o copeiro do faraó. E depois de alguns anos, o faraó tem alguns sonhos e o copeiro fala, olha, tem um cara lá na prisão que interpreta sonhos. Né? E o José passa de escravizado, de prisioneiro, para a segunda pessoa mais importante do Egito, que era a grande potência daquele mundo na época. Então, vejam, o José, ele já apresenta, só no contexto dessa história, uma característica muito importante, assim, de não tornar o seu coração amargo. A vida do José, ela deu uma guinada, é verdade, mas eu fico imaginando aqui por que ela deu uma guinada. Por fatores externos, certamente, mas também por conta das escolhas de José, que não permitiu que as circunstâncias azedassem o seu coração. Eu queria que você também levasse isso para você. A gente pode permitir, sim, que as circunstâncias azedem o nosso coração, mas a gente também pode lutar contra isso. A gente pode olhar para a vida dura, às vezes, a vida injusta, e desistir de ser feliz, desistir de sorrir, desistir de querer fazer do jeito certo, ou a gente pode fazer a escolha de fazer diferente do que a gente sofreu. A gente pode olhar e dizer, tudo bem, aconteceu, eu tenho as marcas, mas eu não vou permitir que isso me defina, eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar acreditando, eu vou fazer do jeito certo. Essa é uma escolha difícil, eu sei, mas é uma escolha que a história do José nos mostra que é possível. Eu penso, inclusive particularmente, que é uma escolha que nos traz bons frutos a serem colhidos lá na frente. Porque a gente tem uma questão de uma impaciência no tempo que a gente vive, né? Um certo imediatismo. Né? A gente desaprendeu a viver processos. A gente acha que aquilo que a gente planta tem que ser colhido no tempo que a gente achou que deveria dar fruto. E se não der fruto no tempo que a gente queria que desse, o que a gente faz? A gente esquece e a gente vai para outro caminho, a gente vai fazer outra coisa, a gente toma outro rumo na vida, mesmo sabendo que talvez aquele rumo teria sido o melhor, por conta da nossa impaciência, por conta da nossa vontade e ansiedade de fazer acontecer, de ver acontecer, a gente deixa aquele caminho que talvez seria bom. A gente desaprendeu a viver isso. A gente quer o miojo, né? A gente quer o instantâneo, e às vezes, justamente por conta disso, a gente fica obcecado, e quando isso não acontece, a gente fica ansioso, a gente começa a viver desse mal moderno, que é a nossa ansiedade. E enfim, a vida do José mudou muito, e não mudou porque Deus é bom, mudou também porque Deus é bom, não mudou somente porque alguém contribuiu para isso, o copeiro, o faraó, mudou também por conta disso, mas eu acredito que a vida do José mudou, porque ele acreditou ali em algum momento e teve paciência para viver um processo. Inclusive tem um episódio, bem antes do texto que eu li aqui com vocês, que fala que quando ele está ali na prisão, antes de ser chamado pelo guarda do faraó, né, o guarda vai lá e chama, fala que ele está sendo convocado para o palácio do faraó, para a interpretação do sonho, e o texto diz que ele se levanta, faz a barba e fica pronto, lava o rosto e fica pronto. E eu acho muito interessante isso, porque ele se apresenta pronto, mesmo diante da situação que ele estava vivendo. Agora pensa, o camarada está lá largado, sofrendo a angústia de quem foi abandonado, talvez ainda com aquele trauma familiar, mesmo depois de anos, né? Colocando a culpa na família, que de fato é legítimo. Ele poderia dizer, agora eu também não vou. Inclusive o copeiro, para quem ele interpretou o sonho na prisão, que indica ele no faraó, esqueceu dele por anos, a Bíblia fala. Só vai se lembrar dele quando o faraó tem um sonho e pede interpretação. Ele podia falar, agora eu não quero mais, eu não vou interpretar. Ou podia falar assim, agora que espere, eu vou no meu momento. Mas o texto diz que esse camarada,
ele decide se apresentar pronto para aquela situação que talvez seja uma situação que pode transformar a vida dele. Ele podia ficar amargando, ele podia ficar chorando, ele podia ficar com uma autocomiseração, mas ele de repente diz: eu vou me lavar, me levantar e vou me apresentar. Essa é a oportunidade que chegou. E eu acho que isso muitas vezes falta na gente, não é? Essa disposição de olhar para o nosso coração ferido, para o nosso coração machucado, sabe, doído, e dizer: eu não vou contar com essa dor agora, porque a oportunidade está aqui, eu vou me levantar, vou me lavar e vou me apresentar. É fato que aqui no capítulo 50, o que acontece é o seguinte: o povo de onde José veio estava passando por uma grande fome, porque a interpretação do sonho de José para o faraó fez com que o Egito se livrasse de uma grande fome naquela região. E o povo do José estava passando fome. E era uma fome em toda a terra ali conhecida naquele momento. Não somente José traz o povo dele, porque ele é o governador do Egito com a autorização do faraó, mas também por conta do José, o povo do Egito tem comida. Né? Quer dizer, não está passando fome. E nesse capítulo que a gente leu, o pai do faraó morre, o pai do José morre. E os irmãos do José, agora, porque o mundo dá voltas, né? Tem gente que fala que ele não dá voltas, ele capota, né? Os irmãos do José, eles estão na dúvida, agora que o pai morre, se o José vai se vingar. Porque eles estão ainda naquela lógica: a vingança é um prato que se come frio. Agora o José, agora que o nosso intermediador aqui da família morreu, o José vai se vingar da gente. Né? E eles precisam conversar com o José e mandam um recado, inclusive para sensibilizar o coração do José. O texto diz assim, não explicitamente, mas veja se não é essa leitura que você fez, como eu fiz. Né? Quer dizer, gente, a gente precisa se proteger agora. Né? Então, eles jogam assim no emocional, mandam um recado e falam assim: José, o teu pai. Eles não falam o papai, o pai, né? José, o teu pai, quer dizer, se você não fizer, você vai ter que se resolver com ele em algum momento aí no Sheol, no mundo dos mortos. Né? Quer dizer, o teu pai está dizendo isso, eles jogam no emocional, eles dão uma apelada. Né? Quer dizer, teu pai, antes de morrer, disse que você tinha que tratar bem a gente e perdoar. Então só pensa nisso daí, depois a gente chega para conversar. A gente está mandando um recado aí na frente. A gente está indo atrás. Né? Quer dizer, eles jogam isso, possivelmente pensando: a que se faz, a que se paga. Né? A lógica da vingança. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que ele seja o governador e tenha os acolhido. E o recado chega para José, o texto diz. E o José faz o quê? Chora. O José chora. Né? Quer dizer, eu não sei o que é exatamente esse choro, porque o José não diz. Eu não sei se é porque ele acredita que o pai, de fato, tinha pedido isso. Né? Então, eu não sei se ele fala assim: eu não acredito que eles ainda estão pensando assim, eles não mudam. Ou eu não sei se meu pai pediu para mim esse sacrifício e eu não vou poder me vingar. Ele chora. E o mais importante do choro é quando os irmãos começam a chegar e conversar com ele. Né? E ele faz a pergunta das perguntas para os irmãos: por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso estou eu no lugar de Deus? Por acaso só porque eu sou o governador do Egito, eu me tornei o Senhor do universo para conduzir a vida de vocês? Eu acho interessante porque tem tanta coisa nessa pergunta aqui de José, que a gente poderia interpretar e tirar. Vocês um dia acharam que eram deuses, vocês um dia me venderam como escravizados, vocês um dia sentaram na cadeira de Deus e fizeram da minha vida como se fossem Deus, queriam tirar minha vida, me venderam como escravo, vocês quase me destruíram, mas eu não vou ocupar esse lugar de Deus na vida de vocês. Interessante, né? Porque às vezes as pessoas agem na nossa vida como se Deus
deuses fossem, né? Não sei se você já esteve nesse lugar de José, sabe? Pessoas que querem conduzir o rumo da sua vida, dizer aquilo que você tem que ser, aquilo que você tem que deixar de ser, quer dizer, e isso vai ferindo você lá dentro, e o José está dizendo, eu não estou no lugar de Deus, eu não estou aqui brincando de ser o manipulador do universo, com quem vocês vão estar, com quem vão andar, onde vocês vão morar, eu não quero essa cadeira. E eu acho interessante porque abdicar dessa cadeira requer da gente muita maturidade, porque no fundo, meus irmãos e irmãs, nós temos essa vontade e às vezes sentamos nessa cadeira que é justamente uma cadeira de Deus, de ocupar a condução da vida das pessoas e às vezes da nossa própria vida. Às vezes a gente quer sentar nessa cadeira de Deus para conduzir a vida das pessoas, mas às vezes a gente quer sentar nessa cadeira para conduzir a nossa própria vida. Então a pergunta é, por acaso nós estamos no lugar de Deus? Nós estamos nesse lugar de quem conduz as vidas, o universo? Ou seja, a tentação de se sentar nessa cadeira, a tentação de tomar assim o rumo para as pessoas, a tentação de tomar o rumo da própria vida, como alguém que pode conduzir a sua própria história, passado, presente, consequentemente futuro, é uma tentação que todo mundo enfrenta, sentar na cadeira de Deus. E essa cadeira, o que o José está dizendo, não foi feita para mim. Essa cadeira não foi feita para a gente. A gente precisa andar, independentemente da nossa história, do nosso sofrimento, com essa consciência de que essa cadeira não foi feita para a gente se sentar. Todo mundo quer brincar de Deus. Todo mundo quer brincar de Deus. Mas a história, ou as histórias bíblicas mostram, quando a gente começa a ler essa Bíblia, que a gente tem por tão sagrada, né, os alunos vão entender da IBD, essa história mostra que todo mundo que tentou brincar de Deus teve um final trágico, teve um fim trágico, circunstancialmente falando. Né, e às vezes a vida parece que dá para a gente de bandeja, né, essa cadeira. Parece que é uma coisa diabólica, né? Vem na bandeja assim, toma, agora é a sua vez de retribuir, é a sua vez de fazer pagar, é a sua vez de conduzir a história. Mas o José pergunta aqui, por acaso eu estou nesse lugar de Deus? Eu não fui feito para esse lugar, eu não quero esse lugar. Né? Só que ele não diz só isso, ele diz assim também, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gente, o José, ele entendeu o mundo. Não é à toa que a história dele é tão importante. Ele entendeu que esse mundo de injustiça, esse mundo de maldade, ele é regido por Deus, ainda assim, não é por conta das injustiças, não é por conta das maldades que o mundo está sem controle. Não é por conta disso. José entendeu que esse mundo, que muitas vezes pode ser assustador e é assustador, é um mundo de Deus. E ou a gente acredita nisso, ou a gente vai morrer de angústia e de sofrimento. E nesse sentido, pelo menos para mim, a Bíblia me faz um bem, porque me dá um medo de pensar que nesse mundo a gente está ao léu, sabe? Quer dizer, não tem Deus, o mundo está descontrolado e a gente não tem ninguém que vai providenciar alguma coisa, alguém que está controlando lá no fundo, mesmo que distante ou perto, não sei, a história. E a Bíblia diz que existe um Deus que controla o mundo de tal maneira que transforma, ou que tem poder para transformar maldição em bênção. Que tem poder para transformar angústia, sofrimento em paz para a alma. Então, na vida prática, o que isso significa? Que a gente tem sempre que lidar
com o revés, ou quando a gente tem sempre que lidar com o revés, sempre que você tem que lidar com a consequência do seu erro, sempre que você tem que lidar com a consequência do erro do outro, do erro de terceiro, sempre que você tem que lidar com as consequências do malvado que fez um mal para você e fez você viver uma grande injustiça, você não precisa acreditar que isso que você está vivendo vai pontuar de maneira final, assim, a sua vida. Isso não vai pontuar a sua vida finalmente, porque coisas diferentes ainda podem acontecer. Porque apesar de tudo isso ter impacto sobre a nossa vida, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que está no mundo criado, tudo aquilo que está sendo, que a gente olha e observa, observado por nós, está sendo sustentado por Deus. Por Deus. E isso significa, inclusive, se a gente consegue entender que o mundo é de Deus, e a gente não precisa se sentar nesse lugar de querer dominar o mundo e conduzir a nossa vida e a vida das pessoas, que a gente tem a possibilidade de fazer outras escolhas. A gente tem sim a possibilidade de retribuir, a gente tem a possibilidade de dizer, como nos ensinam, né? Vingança é um prato que se come frio, mas a gente também tem a possibilidade de dizer igual o Chaves, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Então, quer dizer, eu não vou por aí. Eu não vou por aí. E eu acho importante a gente entender isso. Entender isso. Porque essa história do José pode ser aplicada na sua história pessoal de vida, no seu relacionamento familiar, nas frustrações que você carrega profissionalmente, nas histórias das injustiças sociais que existem. Sabe? A gente pode fazer outras escolhas. Quando a gente traz isso para a cabeça, às vezes dá uma bugada, assim, né? Porque quando a gente entende que Deus é especialista em transformar bênção em maldição, sofrimento em paz. Sabe, isso muda o nosso interior de uma maneira tão tamanha que a gente tem uma reorganização de vida potente no nosso interior que faz com que a gente olhe diferente até para aquelas pessoas que cometem o mal contra a gente. A gente pode fazer outras escolhas. A gente pode se revoltar, e a gente pode viver como um revoltado, fechado, ou essa revolta pode ser uma força para entender no processo que Deus é o Senhor do mundo, e Ele que conduz as histórias, e a gente pode e tem outras possibilidades. Né? Quer dizer, eu não vou parar aqui. Eu não vou parar nisso que fizeram de mim, e eu não vou continuar alimentando essa narrativa. Eu acho interessante. Sabe esses reels que a gente vê no Instagram, de vídeos curtos? Né? Outro dia eu assisti uma conversa do Brad Pitt com o Adam Sandler. Você já viu esse vídeo? Eles estão conversando, é um programa de entrevista, eu acredito. Eu só vi essa parte. Né? E o Brad Pitt está narrando a trajetória do Adam Sandler. Né? E ele fala que quando o Adam Sandler contou uma história para eles, uma época, que quando ele estava ainda estudando na faculdade em Nova York, ele teve um professor que convidou ele para tomar uma cerveja. E ele foi. E o professor, né, de artes cênicas, que estava lá conversando com ele, falou, olha, cara, você é um cara muito legal, mas você não tem talento. Procura outra coisa. Procura outra coisa. Você não nasceu para isso. Né? Corta a cena, eles começam a conversar, o Adam Sandler está confirmando a história. E aí o Brad Pitt fala, e o que me admira em você foi o que você contou depois. Porque depois que o Adam Sandler estoura como um cara grande da comédia, né, um ator reconhecido mundialmente, ele está num bar bebendo com os amigos, que agora estão lá prestigiando o talento dele, e ele vê quem no bar? O professor. E agora ele está lá,
famoso, cheio de amigos, para assistir ele detonando o professor que falou que ele não tinha talento e que ele não ia fazer sucesso, que destruiu os sonhos dele. E acho que isso acontece, né? Como a motivação dos outros, às vezes, é um prato diabólico para a gente, né? Para inflar nosso ego e para falar, agora é a vez de eu sentar na cadeira de Deus, retribuir. Só que o Brad Pitt, ele fala, o que eu admiro em você é isso, porque você conta que, aí o Brad Pitt conta, que ele chama todos esses amigos e fala, esse professor foi o cara na faculdade, o único professor que me chamou para tomar uma cerveja. Esse foi o único cara que me chamou para tomar uma cerveja. Eu acho gigantesca, assim. Eu acho que essa saída do Adam Sandler. Por quê? Porque ele escolheu como ele ia contar a história dele. Isso aqui é muito profundo, assim, né? Porque é uma analogia à história do José, na verdade. Não evangélica, né? Mas porque ele poderia devolver na mesma moeda que ele recebeu uma ferida, talvez, que agora fosse privada e que ele tivesse carregando dentro dele, sabe? Que o marcou, que dificultou as coisas para ele. Esse cara na faculdade, sabe? Esse cara quase me fez desistir dos meus sonhos. Esse cara foi uma pedra de tropeço no meu caminho. Esse cara marcou a minha história negativamente. E ele poderia dar a conclusão que ele quisesse ali, porque ele estava em um outro momento da vida. Mas ele disse, foi o cara que me chamou para tomar uma cerveja, o único professor que me chamou para tomar uma cerveja. Eu acho isso tão bacana, porque coloca na mesa, o diante da gente, assim, a ideia de que a gente não precisa ter a nossa vida controlada pelo que aconteceu no passado, mas a gente pode recontar a nossa vida de uma outra maneira, sabe? Sem que o que aconteceu no passado determine aquilo que eu vou viver. Eu vou seguir contando a minha história, a questão é como que eu vou seguir contando a minha história. Porque esse mundo, José entendeu, não é do fulano. A minha história não é do fulano. E aquilo que ele fez comigo não determina a minha história. O mundo é de Deus. E a minha história, inclusive, pode ser também de Deus. De Deus. Ele pode conduzir a minha história para devolver para mim a possibilidade de eu recontar a minha narrativa. De eu reinterpretar a minha história, sem deixar que o passado que me machucou determine definitivamente quem eu sou. Porque vocês se lembram do que eu disse no começo? O passado não é necessariamente aquilo que aconteceu, mas representa todas as possibilidades do que poderia ter sido e que não foi, mas que ainda pode ser. O passado representa isso. Se a gente conseguir se libertar da narrativa que os outros criaram para a gente. E quando eu conseguir, e na verdade quando eu consigo me distanciar desse fato que me fez sofrer, Deus pode ser justamente essa força que se coloca diante de mim e diante das minhas variações imaginativas, das possibilidades, daquilo que poderia acontecer na minha vida e não aconteceu, mas que estão ali como possibilidades que eu posso pegar para recontar a minha história sem me tornar refém da história que o fulano determinou para mim, porque reconfigurar a minha narrativa a partir desse condutor, desse potencializador, dessa força que nós chamamos de Deus e não os outros, é viver diante de novos horizontes. E para mim, essa é a verdadeira liberdade que a gente pode alcançar diante da injustiça que a gente vive.
para que ela não continue a determinar a nossa história. E eu vou dizer uma coisa, quando a gente consegue chegar ali, quando a gente consegue entender que a gente não precisa sentar no lugar de Deus, e que Deus é essa força que nos liberta da narrativa que outros criaram para a nossa história, isso deixa o coração mais leve, isso deixa a vida mais leve, a gente vive melhor. Quando o Adam Sandler escolhe apresentar o professor como o único professor que pagou uma cerveja para ele, em vez de o homem que tentou destruir os meus sonhos, ele está fazendo aqui um exercício de reautoria da própria vida. Eu estou tomando nas minhas mãos de novo a narrativa da minha vida, que não pertence a esse que causou dor e sofrimento para mim. E essa é uma versão evangélica da história bíblica de José. Eu não estou no lugar de Deus, e Deus fez se tornarem bem o mal que vocês projetaram contra mim. E agora eu vivo bem. E aí a história diz que os irmãos se ajoelham e dizem: nós somos os teus escravos. Não está no texto assim, mas eu fico imaginando José dizendo: esses caras não aprendem, né? Eles estão na mesma lógica, né? Meus irmãos, vocês me venderam como escravo. Vocês se sentaram no lugar de Deus na minha vida. Vocês sequestraram de alguma maneira a minha narrativa. Mas agora vocês precisam mudar a cabeça. A gente não está mais naquela relação. O mundo não precisa ser uma réplica daquilo e da maldade que foi cometida por vocês no passado. A gente pode fazer diferente, a gente pode recomeçar ciclos, a gente pode reescrever a nossa história. Não tentando reviver o passado, mas olhando para frente e dizendo: eu vou fazer diferente, porque eu aprendi que Deus é o controlador de todo mundo e da minha narrativa, sabe? E eu posso viver a vida de outro jeito. Eu já contei essa história aqui muitas vezes, e está no livro. É isso. Spoiler e publicidade, está lá no final. Da Ivone, uma senhora que eu conheci na igreja de Montpellier. Uma senhora que, assim, era uma senhora que era mais alegre da igreja. Sabe aquela pessoa que está sempre sorrindo, sempre alegre, sempre acolhedora, sempre ativa. Uma senhora de quase seus 70 anos já. E assim, depois que eu fui entendendo a história dela, eu fui me perguntando por que ela era tão alegre, né? Porque ela sofreu muito depois que casou, sofria violência dentro de casa do marido, engravidou numa violação do corpo dela, e teve o bebê, e quando o bebê começou a crescer, o único filho, o marido sequestra o filho e vai para um outro país, e ela diz que passou momentos terríveis, terríveis, mas ela aprendeu uma coisa: a guardar o coração dela. E ela se firmava falando assim, ela falava que colocava um prato na mesa a mais. Falava: o Senhor disse que estaria comigo. E colocava literalmente o prato na mesa. O Senhor disse que estaria comigo. E arrumava a cama para Deus, para Jesus. Ela falava assim. E assim, o fato que mais me surpreendeu foi um dia que ela não foi na igreja de manhã. Eu falei: onde você foi na semana seguinte? Ela falou: fui correr com o meu ex. Eu falei: como assim? Né? Porque a gente se senta nesse lugar de Deus. Imagina, seu ex tem que ficar a quilômetros de você. Mas ela conseguiu, de alguma maneira, superar, o que é muito difícil, tá? Não estou falando que isso aqui é estralar os dedos. E desenvolver um relacionamento, mesmo que à distância, amigável, até que promove um ou outro encontro, porque ele era o pai da filha dele. O filho dela, na verdade. Né? E era uma das pessoas que, de fato, tinha cicatrizes, tinha um rosto de alguém que sofreu. Porque o que a gente vive não é apagado, mas que decidiu recontar a sua história e viver de um outro jeito. Então, a pergunta para a gente nessa manhã, na história da nossa vida é: o que fizeram com você lá atrás?
E o que você vai fazer com isso que está lá atrás? E o que você vai fazer para que o seu futuro não seja determinado por aquilo que fizeram com você lá atrás? Porque a história de José diz que nesse mundo existe um Deus soberano, com providência, ou seja, Ele governa, Ele cuida, e a gente precisa acreditar nisso, sabe? Como é que você vai fazer para que, sabendo que Deus existe, você viva as suas relações de tal forma que você se livre dos pesos que foram jogados sobre os seus ombros no passado e viva de maneira mais leve, livre, liberta, inclusive tendo a possibilidade, isso talvez seja mais difícil ainda, tendo a possibilidade de dar leveza para aqueles que cometeram mal com você no passado. É o desafio da vida, eu acho. A gente não controla tudo, é verdade, algumas coisas nos acontecem, às vezes por injustiça, mas eu acho que a gente tem muito mais influência para decidir o que a gente vai fazer da nossa vida do que a gente pensa ter. A gente tem muito mais influência para decidir como a gente vai julgar o erro que os outros cometeram contra nós. A gente pode olhar para Deus, que cuidou sempre e sempre cuida da gente, como uma possibilidade, uma força para entregar de novo a nossa história para ser recontada por nós mesmos. Há muitas possibilidades, sabe? E a gente pode olhar para os terceiros e para as pessoas que nos machucaram e dizer: eu não vou permitir que você conte a minha história. Você determine finalmente aquilo que eu sou. Eu não vou permitir. É certo, às vezes com cicatrizes, é certo, às vezes inclusive com sequelas daquilo que a gente viveu, mas liberto, sabe? Do que viver preso numa narrativa que não é sua, que fecham a sua vida para todas as possibilidades, onde você vive sangrando. Então, história de José, Gênesis 37 até o capítulo 50. Leia a história. Não tente ficar no lugar de Deus. Lembre que esse Deus, dono do mundo, cuida de tudo e tem poder para transformar bênção em maldição. O que aconteceu está feito, mas o que aconteceu não precisa determinar aquilo que eu serei e aquilo que eu sou hoje, porque quando Deus cuida da nossa vida, da minha e da sua, Ele faz aquilo que é infinitamente maior e melhor do que a gente poderia imaginar. E uma das coisas que Ele faz é entregar para a gente, de novo, a possibilidade de reautoria, de recontar a nossa história. Graças a Deus, graças a Deus.